Fala, nossa igreja está tudo bem, graças a Deus, né? Os nossos irmãos, eles têm vindo para a igreja, porque eles entendem que a importância, né, de ser igreja é estar juntos, né, é estar congregados, né? Por isso que se não fosse assim, a Bíblia não diria, né? Não deixeis de vos juntar como igreja, né? Porque você sabe que eu falo para o pastor agora de manhã, você sabe que essa coisa do isolamento tem a sua importância, né? Tem a sua razão de existir, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode sim estar recluso, mas não isolado. Tem diferença, você pode estar recluso, mas não isolado. Nada impede você estar recluso, mas por vídeo, que nem nós estamos aqui com vocês, né? Por telefone, por WhatsApp, né? Agora, o problema é que tem pessoas que se isolam, aproveitam, né, esse isolamento, essa reclusão, para se isolar do mundo de todos. E aqui começa a acontecer um efeito morte, sim, mas agora uma morte, às vezes até pior do que a física, que é a morte espiritual e relacional. Mas um dia nós vamos falar só sobre isso. Bom dia, irmão Reni, irmã Maria, Deus abençoe vocês e a casa de vocês aí, né? Irmão Reni, Deus abençoe, irmã Maria, um beijo. A Maria Taíde também, Deus abençoe. Um grande abraço a vocês que sempre estão com a gente, né? E enquanto os nossos irmãos vão se conectando, eu queria que você, então, abrisse a sua Bíblia, né? Fosse se posicionando aí, abrindo a sua Bíblia. Nós estamos estudando o livro de 1 Reis, hoje, capítulo 9, né? Glória a Deus, a nossa irmã Regina, Deus abençoe, dia, irmã Regina. Estamos aqui orando por vocês aí, viu, irmã Regina? Fica firme lá, está lá desafiando, matando um gigante lá, né? Glória a Deus, vamos matar todos esses gigantes aí. O Senhor te fortaleça e renove todas as tuas forças. Amém, glória a Deus, né? Juntos nós somos mais fortes, não esqueçam disso. Então, gente, a 1 Reis, capítulo 9, abra com a gente aí, ao Sadir chegando também. Eu vejo a canequinha vermelha ali, eu não vejo nem o nome, eu sei que é o Sadir, né? Viu, Sadir? Ficou como teu logo, essa canequinha vermelha aí, viu? Tá? A lá, Marlene Fix Souza, eu sei que o irmão João também deve estar por ali, Deus abençoe. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos, são poucos versículos, são só 28 versículos. Fala então de Salomão. Mais uma vez agora nós vamos ver pela segunda vez Deus então aparecendo a Salomão e falando com ele, né? E deixando instruções, apontamentos de instruções, isso é muito importante, né? E vamos ver depois algumas ações também do rei Salomão. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel seu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Vamos pontuar algumas coisinhas aqui. Primeiro, né, então Salomão tinha acabado de construir, né, o templo, ok? Vemos ali que o Senhor não deixa ele sem direção, ou sem uma nova direção, ou sem saber, né, dos planos futuros. A Bíblia fala que o Senhor aparece para ele pela segunda vez, então não era a primeira vez. Não era a primeira vez. Segunda vez, tá? Diz o local, Gibeon, tá? O Senhor fala, né, que ouviu a oração dele, as súplicas dele, tá? Mas o versos 4 fala assim, ó, é uma condicionante, porque fala assim, Deus falando para Salomão: se vocês, né, se você, versos andar 4, segundo a minha vontade. Gente, a gente sempre apega ao restante do versículo, porque o restante do versículo é coisa boa. Olha só, se Salomão, se você, se eu andarmos segundo a vontade do Senhor, olha a promessa do Senhor para Salomão aqui, gente. Ele fala assim: com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai, né? Se fizer tudo o que eu ordeno, cadê? O verso 5, ó, firmarei para sempre, né, sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Ou seja, a gente sempre gosta dessas partes boas, né, das promessas, né, daquela coisa assim, mas interessante que a gente não se apega a algumas condicionantes. Então assim, Deus quer colocar todos nós por cabeça? Sim. Deus nos chamou por filhos? Sim. Deus quer que nós reinemos? Sim. Deus quer prosperar a nossa vida? Sim. Deus quer curar a gente? Sim. Deus quer libertar você? Sim. Gente, agora, se, o se sempre vai estar fazendo parte da nossa vida. Por quê? Aí entra o nosso livre-arbítrio.
se você, se nós estivermos, né, dispostos a obedecer à vontade de Deus, andar em integridade de coração, né, seguir os seus decretos. Então, simples, podemos ficar tranquilo. O duro é que às vezes a gente pula. A gente só quer receber e pula as etapas, né? A gente pula, a gente quer logo o final, mas esqueceu. Eu lembro que lá em Deuteronômio, né, fala lá, né, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e diligentemente obedeceres, comereis o melhor da sua terra. Daí fala lá que todas as bênçãos, né, as bênçãos correrão atrás de ti, e uma série de bênçãos, assim, são maravilhosos, né? Mas começa dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e se você obedecer, né? Então, tem uma condicionante, que não é difícil, não é impossível. E pastora, e o inverso também existe. O que é o inverso? Da mesma maneira que Deus fala, se você fizer tudo isso, eu vou abençoar, se você não fizer, o que acontece? Porque aí que tá. Tem gente que acha o seguinte: eu não fiz. A pessoa tem a sensação que ficou em cima do muro, né? Que ficou eu não obedeci, mas eu acho que eu não desobedeci. Aí que tá o problema, que não tem coluna do meio. Não tem coluna do meio. Se você não fez, automaticamente você desobedeceu. E se você desobedeceu, agora é o que vem falando agora, é o que Deus está falando agora no versículo seguinte. Olha só. Mas se você e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos, aos decretos que lhes dei, e lançarei culto... Não, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, 7. É o 7. Não, 5, 6. Falarem em mim e não obedecer aos mandamentos, aos decretos que lhes dei... achei um erro na minha Bíblia aqui, gente. Desculpa. Olha só. Aqui, ó. Cadê o versículo 7 do pastor aqui? Aqui, ó. Desregarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então objeto de zombaria entre todos os povos. Tá? Daí diz assim: e embora esse templo seja agora imponente, todos que passarem por ele ficarão espantados, perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Quer dizer, não fica sem acontecer nada comigo, então, pastor? Não. Você vê que se abandonar... E interessante que ele fala, se adorar outros deuses. Aqui, gente, eu uso o termo cultuar. Se você fizer culto a outros deuses. Gente, às vezes a gente fala, não, mas eu não cultuo outros deuses. Eu sou cristão, eu sou de Jesus, né? Agora, o que é cultuar outros deuses? Primeiro você precisa entender um pouquinho sobre a palavra culto. Culto vem de cultivo, pastor. De cultivar. Outros deuses. O teu trabalho pode ser um outro deus que você cultiva ele todo dia, 8 horas por dia. Mas é necessário. Sim, é necessário. Assim como é necessário você dormir 8 horas por dia, assim como é necessário você também ter o seu tempo com Deus. E Deus nem pede 8 horas. Deus pede só um tempinho com Ele de todo o coração. Eu gosto de usar um exemplo que é fácil de entender. Por exemplo, assim, seus filhos podem se tornar seus deuses. Sim. Porque assim, se você deixa de cultuar a Deus, de ir ao culto por causa dos seus filhos, eu não quis acordar meu filho para ir na igreja, então eu não fui ao culto. Tá? Ou deixei, não, ele estava lá brincandinho, não quis incomodar, então por isso não fui ao culto. Então você está cultuando mais seu filho do que a Deus. É um exemplo bem fácil de entender. Lembrando, gente, que aqui, não é, pelo amor de Deus, não pense que, acho que a pastora não gosta de criança, não gosta de filho. Né? Ela falou várias vezes, não é. É que nós deixamos de cultuar, lembrando que a palavra cultuar tem cultivar, de cultivar a Deus. E a gente dá como desculpa, a gente coloca alguma coisa que a gente sabe que é importante para Deus, que são os nossos filhos. Que nós pastores ouvimos muito isso, né? Os nossos filhos são importantes para Deus. Então a gente fala o quê? Deus, não posso deixar o meu filho, que é importante para ir lá na igreja. Agora entenda o seguinte, gente, a gente não deixa, né, os filhos da gente para ir na igreja, tá? Mas quantas vezes você deixou o teu filho para sair, para ir para o shopping, tá? Para ir trabalhar? Então, nessa escala, tá? Quem é mais Deus na sua vida? Se você deixou um dia teu filho doente para ir trabalhar, agora você não pode deixar o teu filho doente para ir para o culto. Quem que era mais Deus na sua vida? O trabalho. Não tirar os filhos, tem gente que faz isso com visita, né? O trabalho. Você está entendendo? Então, é nesse sentido que a gente quer que você compreenda.
né? Que não é o ir na igreja que é mais importante. Não, estamos falando de cultivar, até porque ir na igreja não é cultivar. Exatamente. Tem gente que vai na igreja e não está cultuando, está lá só tem como se gente fosse que é religiosidade, né? Isso. Tem gente que é mero compromisso religioso. Mas é que a gente entende que a gente não pode se enganar e muito menos achar que está enganando Deus. Tá? Então, veja bem, nós precisamos cultuar a Deus, ou seja, eu tenho que ter o meu tempo de cultivo, onde eu cultivo, onde eu preparo a terra, eu lanço a semente, eu vou colher na presença de Deus. Tá? Isso tem que ser prioridade na minha vida, acima de qualquer coisa. Deus acima de qualquer coisa, em primeiro lugar. Sempre. Vamos lá. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses 2 edifícios, o Templo do Senhor e o Palácio Real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e o ouro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou, e a chamou Terra de Cabu, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Azor, Megido e Gézer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer. Incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. Eu quero chamar a tua atenção, pastor, porque assim, a gente vê assim que, né, fala que ele durante 20 anos, depois de 20 anos, né, durante os quais construiu, né, os edifícios, o templo e o palácio, tá? O que acontece? O Salomão, então, ele dá algumas cidades para o rei de Tiro. Você lembra que Hirão, ele que trazia madeira, ele trazia ouro, mandava gente também que sabia mexer com algumas artes. Mandava através do rio. Isso. Né? E aqui ele dá uma porção de terra. Esse Cabu significa uma terra inútil. E a palavra hebraica para Cabu significa inútil. Ou seja, Salomão deu uma terra inútil disso, né? Que não servia para nada. Tá? Aqui, gente, eu digo para você assim, é muito preocupante. Por quê? Primeiro, você já viu alguém dar alguma coisa de graça para alguém? Hirão estava mandando ouro, né, madeira. Lembra que lá ele trocava por alimentos, você lembra no começo? Então, na verdade, assim, ele nunca deu nada de graça. Ele sempre trocou. Aqui, possivelmente, estavam precisando de mais do que normalmente precisariam. Então, aqui é o seguinte, eu também vou mandar o ouro, mas o que vocês vão me dar agora? O alimento nós já temos suficiente, tá? Precisamos de mais. Não, vamos dar uma terra para vocês aqui, tá? Muito bem. Quando o rei vai lá ver essa terra, ele olha aquela terra e vê que aquela terra é um Cabu, ou seja, uma terra inútil, que não servia para nada. Sabe aquilo que ninguém quer? Tá? E agora? Tá, e agora, né? Tá. A gente até vê que esse Hirão aqui, ele continua depois enviando ainda, né, pessoas, vai ajudar ele a construir navios, tal. Mas aqui a gente vê assim uma possível, né, desavença. Descontentamento, tá? Da parte dele. Você vai ver lá nos evangelhos, né, Jesus falando sobre Tiro e Sidom, né? Vocês de Tiro e Sidom, não sei o quê. Se houvesse feito os milagres que, né, foi feito em tal lugar aí, né, vocês teriam se arrependido. Isso aqui, gente, lá na frente pode isso aqui virar uma bola de neve que você não faz dessa. Estou pontuando aqui porque lá na frente pode ser que a gente volte, né, a ver algumas coisas, né, entre esse rei de Tiro, talvez não mais ele, né, mas próprias, né, regiões, e o povo de Deus, de Israel. Também fala aqui, daí começa a contar sobre o faraó, rei do Egito. Lembra que Salomão casou lá com a filha dele? Isso. Tá? Lembra que a gente falou assim, olha, é uma mistura perigosa. Porque lembra que Deus tirou já o povo dele lá do Egito, porque o Egito estava escravizando, e o Egito sempre foi uma potência, era como hoje, os Estados Unidos, essas grandes potências que existem hoje. Tá? Na época, parecia, puxa, um bom negócio, afinal de contas, não estamos casando, né? Estamos tendo parentesco com o cara que é forte. Mas aqui a gente já vê o quê? Já vê ele vindo, tá? Ele atacando, ele conquistando, né, algumas cidades, matando habitantes. Tudo bem, eram cananeus, né? Afinal de contas, por ser cananeus. Pois é, gente, mas hoje começa a pegar os cananeus. Amanhã não quer dizer que não vai querer pegar você. Então, cuidado, né? Que ficaria o alerta. Cuidado com quem você está fazendo alianças, né? Às vezes o inimigo prepara umas alianças assim que parece ser coisa boa, mas amanhã depois pode ser um problema, tá? Vamos lá. E Salomão reconstruiu Gézer. Ele reconstruiu Bet-Euron Baixa, Balate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades, armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou.
Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e esses povos continuam nesse trabalho até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Também eram israelitas os principais oficiais encarregados das construções de Salomão, 550 oficiais que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor, e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. E Salomão concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Gion-Geber, que fica perto de Alat, na terra que Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até o Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Muito bem, né? Então a gente vê lá o Egito, então, atacando, colocando fogo, destruindo Gézer. Daí na sequência a gente vê agora, então, Salomão reconstruindo Gézer. E aqui podemos até fazer, a gente vê o Egito sempre tocando fogo, né? Tocando terror. Né? E Israel, de certa forma, sempre buscando reconstruir. Tudo bem, tem um porém aí no meio, uma circunstância, mas eu queria chamar a sua atenção a isso. Porque assim, se a cidade não prestava e foi destruída, por que ter que reconstruir? Né? Mas foi destruída para ser conquistada, ou seja, para ser desabitada, para que o outro pudesse possuir. Lembrando que essa cidade foi dada lá para a filha do faraó do Egito. Tá? Vemos agora então Salomão começando um empreendimento, que ele começa a construir navios, né? Coisas assim que pela primeira vez a gente vê, né, falando que os israelitas começam. Tá? Ele não tinha experiência nisso. Quem que aparece de novo no cenário? Irão. Né? Lembra do Irão? Esse Irão, gente, esse cara foi grande, hein? Tá? Irão. Mandando quem? Mandando também os seus marinheiros, porque eles tinham essa expertise, né? Tanto para construção como para navegação. Né? Fala que os sidônios eram bons nisso. E então agora eles vão até um local, né? Que aqui diz o nome do local, lá, Ezin-Geber, né? Que fica perto de Elat, né? A terra de Edom, na margem do Mar Vermelho. Tá? E lá agora eles voltam, queridos. Né? Eles voltam o quê? Navegam até Ofir, né? E voltam agora trazendo 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Então vão lá, buscam ouro. Tá? Você vai ver na sequência depois, na manhã, no capítulo 10, que também ele começa agora praticamente uma nova fase na vida deles, que justamente quer com a navegação. Daí ele começa a ir para outros lugares, trazer marfim, trazer animais. Você vai ver que eles começam a trazer animais lá da região que supostamente seria a África, enfim, montando uma espécie de zoológico, né, para Salomão. Enfim, queridos, e você vê que aqui realmente Deus está dando muita sabedoria, muita graça, e Salomão cada vez mais, ele cresce cada vez mais em sabedoria, em poder, em dinheiro, em reino. Observações que nos deixam entristecidos. Mesmo com toda essa sabedoria, com todo esse dinheiro, com todo esse poder, a gente vê que eles usam. Aqui o texto fala assim, trabalhos forçados. Ele usa esse termo. Tá? Se fosse os egípcios, e nós tivéssemos traduzido, então eles iam falar assim, os egípcios nos escravizaram em Israel. Trabalho escravo. Na verdade, Israel escravizou. Ele escraviza os estrangeiros, está escravizando. Ele não fez isso com os israelitas, né? Não, mas fez com os estrangeiros. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente vê tanta sabedoria, a gente vê também ele, não vamos dizer cometendo um erro, mas fazendo a mesma coisa que o Egito fez. Porque trabalho forçado é trabalho forçado, quer dizer, não é uma coisa voluntária. É trabalho escravo. Nem é algo pago, né? O Egito cresceu por causa do trabalho escravo dos israelitas. Trabalho forçado. Agora o Israel começa a crescer com base no trabalho escravo. Gente, trabalho escravo é trabalho de sangue. Sabe assim, é você construir algo, né, sobre sangue alheio. Tá? E aqui pode ser que foi as dinamites que Salomão vai colocar na sua grande construção de vida. Porque assim, todo sangue vai ser cobrado. Todo sangue vai ser cobrado.
a gente vê que a promessa dizia que esse reino deveria ser um reino para sempre, que jamais seria abalado. E a gente vai ver pela história, conta isso, né, que esse reino, esse templo, você vê que quando fala do templo, olha, as pessoas vão passar no templo, que hoje, né, é imponente, diz lá, e vão dizer, meu Deus, o que esse povo fez para acontecer isso que aconteceu? Por quê? Você vai ver que ao final do Segundo Reis, né, encerra um período, eles indo para o cativeiro, tendo Jerusalém destruída, tendo o templo destruído, tendo tudo destruído, que eu falei assim, são as dinamites que começam a implodir ou explodir, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente, tá bom? Eu só estou apontando isso para a gente já ter consciência que mesmo uma pessoa com tanta sabedoria também, né, comete as suas falhas. E é isso, gente, né? Que Deus abençoe todos vocês.